Bom, vamos começar então o nosso programa conversando com a Lília Souza, que é psicóloga e coach, e ela tem uma história muito legal. Viajou por vários países e tem uma bagagem, uma experiência muito grande com isso. Boa noite, Lilian. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é nosso. E a sua história, Lília, realmente me chamou a atenção. São 18 países. Sim. E qual que é a sua idade? Eu tenho 29. Olha só. Quase 30. Gente, foram muitas viagens ao longo desse período. De onde que veio a ideia de começar essa jornada conhecendo o mundo? Na verdade, as viagens começaram há 3 anos. Então, eu me tornei nômade e por isso que me permitiu viajar a vários países. Eu estava na Europa e depois tive a oportunidade de passar pela África. Mas a ideia veio desde criança. Eu sempre amei viajar, sempre tive esse sonho, mas era uma realidade muito distante. E eu sempre dizia, um dia eu vou fazer intercâmbio. E meu pai sempre brincava e falava, filha, infelizmente, filho de pobre vai para a Espanha de café. Se você quer ser feliz, se você quer viajar, você estuda muito, trabalha muito, porque não tem herança, e aí depois você vê se você vai conseguir ou não. E quando eu tive a oportunidade de conseguir estabilidade profissional e financeira, eu decidi que eu queria viajar ao mundo. E aí eu larguei a carreira, eu trabalhava como executiva na área de gestão de pessoas, e fui para a Irlanda fazer um intercâmbio. Minha intenção era ficar 6 meses, a 1 ano no máximo, para aprender inglês. E me apaixonei, e depois que eu caí pelo mundo e criei asas, eu não tive mais vontade de voltar e continuo viajando. E já são 3 anos que eu estava pelo mundo, e são 13 anos desde que eu saí de Patos para conseguir realizar esse sonho. Então, foi realmente um ato de coragem, que deixar a carreira que estava em andamento, uma base mesmo, para conhecer o mundo, para conhecer novas culturas. Você sentiu medo em algum momento? Muito. E cada viagem ainda sinto um pouquinho, porque é o desafio, sempre o novo, né? Sempre me gera um pouquinho de medo, de insegurança, principalmente porque cada país um novo idioma. Então, hoje eu só falo inglês, eu não comunico em outra língua, então sempre tem o desafio se eu vou chegar lá, se eles vão falar inglês, se eu vou me adaptar. Mas é sempre indo e vindo e recomeçando, indo mesmo com medo para conseguir realizar os meus sonhos. Então, seu primeiro país foi a Irlanda? Foi. E como que foi, então, esses primeiros 6 meses? Na verdade, eu fiquei na Irlanda 2 anos. Olha. Foi muito desafiador, foi um período que eu cresci muito como pessoa e que eu tive a oportunidade de me reinventar, porque quando eu cheguei na Irlanda, eu achava que meu inglês era um pouco... Já sabia alguma coisa, mas, na verdade, meu inglês era pouco melhor que o do Joel Santana. E foi muito desafiador, porque quando você chega lá eu não conhecia absolutamente ninguém no país, fui sozinha, com a cara e com a coragem, e um pouquinho de dinheiro, o dinheiro acabando, não conseguia trabalho, e seu currículo não vale nada, onde você estudou, de quem você é filho. Então, foi uma experiência de realmente recomeçar. E eu saí da carreira executiva e lá eu trabalhei de faxineira, de babá, em garçonete, mas foi uma ascensão e eu consegui depois, estando lá, começar a atuar como psicóloga e coach online para brasileiros que estavam na Irlanda. Depois eu comecei a atender pessoas do Brasil e do mundo inteiro e realizei meus grandes sonhos de poder viajar, conhecer as pessoas que tinham me motivado, que eram os coaches internacionais que eu tinha interesse de conhecer. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-los. E aí o sonho foi crescendo e as coisas começaram a dar certo e consegui uma certa estabilidade que me permitiu, quando eu quis realmente bater asas, levar minha empresa comigo e comecei a viajar. E aí o próximo destino foi Portugal e depois a Espanha. Essa realidade que você contou, esse início para você se estabelecer em outro país, é uma coisa muito comum, né? São várias pessoas que acabam deixando o Brasil, conhecendo outros países, se adaptando em outros locais. Teve esse conhecimento de pessoas com histórias semelhantes? Com certeza, Jéssica. Inclusive, são as pessoas que eu ajudo hoje. Quando você vai para o exterior, eu falo que o principal fator de sucesso é o planejamento. E, por mais que a gente saiba que é difícil, a gente nunca imagina quão difícil vai ser e quão desafiador e quão você vai ter que se reinventar mesmo para lidar com pequenos desafios. Desde atravessar a rua, eu tinha que olhar para outra direção, não era o mesmo lado. O apagador era do lado de fora. Então, você começa a reaprender muitas coisas, a se autoconhecer e a lidar com os desafios de buscar um novo trabalho, de desenvolver novas habilidades. E, quando a gente chega lá, por mais que você já tenha o domínio do idioma, a gente tem barreiras do tipo os vistos, né, as permissões de trabalho, que são limitantes. Então, para um brasileiro que vai para o exterior hoje conseguir já chegar e começar a atuar na área que ele atuava no Brasil, é bem desafiador. Não falo que é impossível, mas é difícil.
Então, quando você chega lá, você tem que lidar com todos esses desafios, longe de casa, da família, com a saudade. O clima, que para mim foi um choque. Eu cheguei lá, estava -10. Então, eu tinha saído do Mato Grosso, que eu estava morando lá na época, que era quase 40 graus. Chegar na Irlanda, que era -10, só o clima já me fez perguntar o que eu estou fazendo aqui. E, aos poucos, vinha o desafio, vinha o novo, vinha a oportunidade de viajar, de fazer amizades com pessoas do mundo inteiro, de aprender a nova língua. E aí a gente consegue balancear. Mas eu acredito que, não, por mais que você já viaje, quando você muda para começar a morar em outro país, sempre tem essa barreira da adaptação. Bom, após esse período, então, você conseguiu um pouco de experiência e já teve essa nova ideia de partir para outros locais? Sim, na verdade foi uma transição. Quando eu comecei a atuar como coach, todo mundo falava que não daria certo. A primeira coisa foi isso. Eu quis empreender, todo mundo, Lília, mas não dá certo, não funciona. Mas eu comecei a fazer uma pesquisa, e eu fiz uma pesquisa com 500 brasileiros nos 5 continentes, perguntando: vocês também passaram por dificuldade de adaptação e planejamento de intercâmbio e vida no exterior? E eu vi que essa foi uma resposta recorrente. Eu falei: olha, se as pessoas passam por essa dificuldade, eu tenho conhecimento e habilidade de ajudá-las, por que não? E aí eu fiz essa transição. Então, até dar certo, deu muito errado, né? A gente está resumindo isso em alguns capítulos, mas eu comecei a atender online, comecei a ter bons resultados, bons feedbacks, e aí as pessoas uma foram indicando. E aí, quando eu tive flexibilidade de poder trabalhar online, eu pensei, eu posso estar em qualquer lugar. Foi quando eu comecei a viajar, a não ter mais um apartamento, despesas de aluguel e tudo, e comecei a viajar, me hospedar em Airbnbs, para poder atender pessoas e, ao mesmo tempo, conciliar com o meu sonho de explorar o mundo. Lília, eu vou te interromper agora. Na volta do intervalo, a gente continua o nosso assunto e ela tem uma novidade muito legal, que é um congresso, um workshop muito bacana sobre esse assunto, né? Pessoas que querem, às vezes, conhecer outros países e não sabem por onde começar. Eu vou para o intervalo e é um minutinho só. A gente está falando sobre viagens, sobre conhecer o mundo e as dificuldades, né, que são sempre tão comuns, né, Lília? A Lília está contando para a gente, ela já viajou vários países, tem uma experiência muito legal. Lília, e o que você pode dizer que você conseguiu de aprendizado com tudo isso nesses 3 anos? Olha, Jéssica, são tantos que eu acho que um programa não ia ser o suficiente, mas o principal foi aprender a valorizar os relacionamentos e as experiências acima das coisas e dos bens materiais. A oportunidade que eu tive de conhecer pessoas do mundo inteiro, de fazer amizades, de conhecer lugares, culturas diferentes, me fez enxergar o quanto o certo e errado é tão relativo, o quanto as culturas são diferentes, o quanto a gente precisa estar aberto para o novo. Então, acho que o autoconhecimento foi o mais rico, junto com esse aprendizado de culturas e valorizar mais pessoas e relacionamentos. Eu imagino que a sua história deve inspirar muitas pessoas por aí, né? A partir daí, então, surgiu a ideia de fazer um evento específico para falar sobre isso. Eu já tenho o Dom de Ser Livre, que é as minhas redes sociais, onde eu falo que nós temos o dom de ser livre, não importa de onde você veio. Eu vim de uma família muito simples, onde meus pais até hoje nunca conheceram a praia. Não só hoje, não mais por questões financeiras, mas é porque eles realmente não gostam. Uhum. Mas eu vim de uma realidade muito diferente disso, mas eu descobri que dependia muito de mim correr atrás e realizar os meus sonhos. Então, eu comecei o Dom de Ser Livre para dizer isso. Depende de nós acreditarmos nos nossos sonhos para a gente conseguir realizar. E agora, nessa passagem minha pelo Brasil, antes dos meus próximos destinos, eu consegui organizar um congresso online com palestrantes nacionais e internacionais, que se chama o Primeiro Congresso Online Você pelo Mundo, que é um evento onde a gente vai falar tudo que uma pessoa precisa saber sobre intercâmbio e vida no exterior, para que ela possa tirar esse sonho do papel. Como que está sendo, então, Lília, organizar esse evento? Olha, está sendo, ao mesmo tempo, muito prazeroso e muito desafiador, porque eu juntei pessoas, são mais de 30 palestrantes, então, algumas pessoas já de renome nacional, então foi difícil consegui-los, trazer eles para a nossa realidade, mas a gente conseguiu. E, com uma equipe maravilhosa que está me ajudando, a gente está trabalhando muito para atingir o máximo de pessoas possíveis, porque a gente está organizando um evento 100% online e gratuito. Por quê? Porque qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, vai poder participar. Lá a gente vai falar de vários temas, desde intercâmbios tradicionais, o volunturismo, que é você poder trabalhar para realizar trabalho voluntário em qualquer lugar do mundo e trocar sua mão de obra por acomodação e alimentação. Nós vamos falar também sobre a oportunidade de ser nômade digital e como ser para quem tem vontade de sair pelo mundo.
A gente vai trazer histórias inspiradoras, como a do Matheus Tomoto, que é um jovem do interior de Sorocaba, que veio de uma família muito simples, que nunca tinha estudado inglês, mas conseguiu, com muita dedicação, ser aprovado nas 10 maiores universidades dos Estados Unidos, se tornou pesquisador de Harvard, foi convidado para fazer projetos para a NASA. A gente vai contar a história da Gabi Valverde, que hoje já viajou mais de 60 países, é uma nômade que vive pelo mundo viajando sozinha, para inspirar as mulheres que têm medo de sair da zona de conforto, que acham que é perigoso viajar sozinha. Então, a gente vai trazer inúmeros temas. A gente vai ter falando sobre pós-graduação no exterior, como conseguir uma bolsa, quais são os sites que você pode pesquisar. A nossa ideia é democratizar e desmistificar que morar no exterior é um privilégio de todos. Morar no exterior, eu falo que é uma decisão de quem sai da zona de conforto e decide se preparar para essa aventura. Porque tem viagens para todos os bolsos, tem bolsas para quem realmente se prepara, e viajar para o exterior hoje já não é tão caro quanto já foi um dia. Bom, são vários palestrantes, né? Sim, são mais de 30. Como que foi escolher esse processo, de quem participa do congresso? Olha, eu tentei listar o máximo de temas possíveis e comecei a entrar em contato na cara de pau, essa é a palavra, com várias pessoas que nem sabia que eu existia. Então, hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de gravar com a Letícia Mello, que tem um projeto que chama Do For Love. Ela foi para o Sudeste Asiático, trabalhou num trabalho voluntário lá, e hoje é uma celebridade que é autora, é escritora, tem um documentário. Então, ela é uma pessoa muito longe da minha realidade, mas eu fui, conversei, apresentei o projeto pelas redes sociais, por meio de e-mails, e fui fazendo convites. E eles foram aceitando, porque eu acho que a maioria das pessoas acreditam nessa ideia, da gente mostrar para as pessoas que é possível e que não é um sonho inacessível. Então, o Matheus foi um dos primeiros palestrantes, ele acabou de chegar dos Estados Unidos, então ele está com vários projetos para inspirar jovens, inclusive jovens da comunidade, jovens carentes. Então, à medida que cada um foi aceitando, a minha ideia inicial era de 15 palestrantes. Então, eu fui chamando todo mundo com a ideia de que ninguém ia aceitar, ou que pelo menos alguns. Eu fui com aquela ideia, o não eu já tenho. E foi surgindo, e muitas pessoas compraram a ideia e gostaram do dom de ser livre, e foi aumentando o time. Hoje está um projeto muito completo, muito além do que eu imaginei. A gente tem especialistas financeiros, porque muita gente, a maior desculpa que eu escuto é: eu não tenho dinheiro, Lívia. Então, a gente vai ter pessoas para trabalhar um mindset, te explicando como juntar dinheiro, como pensar em economizar para um objetivo específico para realizar os seus sonhos. Dando uma olhada pelo site, é possível ver a grandiosidade do projeto. E como que vai funcionar, então, para assistir? Como que as pessoas vão ter contato, poderão se inscrever? Então, como eu disse, o congresso é 100% online. A pessoa, para se inscrever, pode ir no site www.congressovocepelomundo.com. Se você procurar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram do Dom de Ser Livre, tem todos os links, a programação. E as transmissões vai ser uma semana, vai ser do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro. Vão ser umas 3 ou 4 palestras por dia. E a gente não está com a programação 100% fechada de qual dia e horário vai ser cada palestrante, mas a gente já tem lá a grade. Então, a pessoa se inscreve e a gente vai mandar e-mail informando quais são os palestrantes do dia. Então, as palestras vão ser ao vivo e vão ser gratuitas. E depois a gente vai tentar, a gente está tentando viabilizar uma forma de deixar isso disponível em forma de um infoproduto ou uma forma de deixar isso online para que as pessoas continuem acessando após esse evento. Muito legal a ideia. Lília, eu queria te propor um desafio. Será que a gente pode tentar abordar aqui na nossa conversa alguns desses pontos que vão ser tratados para já dar um gostinho para o pessoal de casa, tirar um pouquinho das dúvidas? Com certeza. Bom, essa questão do planejamento financeiro, a princípio, a pessoa que tem vontade de viajar, como que ela pode começar se organizando? Eu acho que a primeira coisa é estabelecer prioridades. A gente tem que saber o que é importante. Então, hoje, e a maioria dos palestrantes que vão palestrar lá, estão priorizando o quê? É a experiência. Então, não está comprando roupa de marca, evita sair demais, prioriza. É ter uma meta mensal e começar a juntar. Por quê? Se você ficar todos os dias saindo, comprando coisas, jantando fora, almoçando fora, é um dinheiro que você depois não consegue converter. E os bens materiais também vão acabar. E as experiências que você vive quando você viaja são para sempre. E você nunca sabe como uma viagem vai te transformar. A única certeza que a gente carrega é que toda viagem nos transforma. A gente não volta a mesma pessoa. Então, a primeira dica para quem quer
Viajar é tomar a decisão de priorizar a viagem, saber para onde quer ir, e todo mês, toda semana, coloca R$10, coloca R$20, estabeleça uma meta e comece a juntar. Bom, e essa modalidade agora sobre trabalho voluntário no exterior é uma coisa que é pouco falada, né? É pouco divulgada e a gente tem alguns sites, eu posso deixar aqui já algumas dicas. Por exemplo, o Workaway, WORKAWAY. Tem o Worldpackers também, que é um site, inclusive, de brasileiros que organizaram, que já moraram no exterior. Como que funciona? Você entra nesses sites e você vai ver várias oportunidades. E aí você vai poder escolher qual que tem mais a ver com você. E a maioria desses trabalhos você ganha acomodação e comida e troca meio período de mão de obra em algum país. Então, por exemplo, eu cheguei a participar, fazer um workaway em Portugal. Eu trabalhava na recepção de um hostel. Então, eu trabalhava meio período. Foi uma oportunidade que eu consegui, até eu conseguir uma casa lá. E também para eu poder continuar praticando inglês, já que em Portugal eu não falava mais, né, a língua já era o mesmo. Então, você trabalha meio período e o outro meio período você pode viajar, você pode conhecer a cidade, o país que você estiver morando, e você pode também estudar, se esse for o seu plano. Muito legal a dica. E agora também falando, Lília, sobre planejamento emocional e psicológico. Além de planejar o financeiro, ainda tem essa parte que também é muito importante, né? E eu acho que é uma das mais importantes e a mais negligenciada, porque você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitas oportunidades, se você não estiver preparado emocionalmente e com muita clareza do que você quer, provavelmente você vai passar por muitas dificuldades. Então, hoje, eu convivo diariamente com tanto a audiência que já me acompanha nas redes sociais, como os meus clientes que eu atendo, que estão passando por essa transição, principalmente por não ter se preparado emocionalmente. Eu acho que é importante você se preparar para uma nova cultura, para novos desafios, para estar longe de casa, dos amigos. Quando você está morando no exterior, você tem o desafio de não passar Natal com a sua família, Ano Novo, aniversário. Você está lá e pode acontecer perdas, a gente nunca sabe quem vai partir, se a gente vai ter tempo de se despedir ou não. Então, é muito importante que a pessoa tenha bastante clareza do porquê ela quer sair do Brasil, porquê que ela quer viver uma experiência lá fora. Muitas pessoas vão em fuga, pensando que, assim, quando eu chegar em Congonhas, meus problemas ficam ali, eu embarquei e não vai comigo. Não, assim. Se a pessoa está infeliz aqui, ela vai ter uma oportunidade de recomeçar, mas provavelmente, se ela está sem sentido aqui, ela vai ter que recomeçar e procurar lá da mesma forma. Lili, o pessoal aqui está mandando para a gente, falando, elogiando o assunto, gostaram do tema e estão pedindo sugestão para viagem, até mesmo para viagem no exterior. Você dá alguma dica para esse ponto específico? De países? Por exemplo, as férias estão chegando e as pessoas querem viajar para o exterior. Tem alguma dica de como começar para tentar facilitar um período mais curto fora do Brasil? Bom, eu acho que o primeiro ponto é você começar a se associar às pessoas que estão falando sobre isso nas redes sociais, para que você acompanhe as promoções, para que você acompanhe as oportunidades e, principalmente, as dicas. Então, tem alguns sites, por exemplo, para passagem, Melhores Destinos e eu posso falar 360 Meridianos. São alguns sites onde você consegue ver boas oportunidades e que, às vezes, são muito rápidas. Se a gente não aproveita, quando a gente vai olhar, já foi. Então, às vezes, você consegue comprar uma passagem internacional para a América do Sul, muito mais barato do que uma passagem nacional para o Nordeste. Então, vale a pena pesquisar. Tem um site chamado Skyscanner também, que a pessoa pode olhar, fica de olho, ela coloca lá, ligar alerta, se ela tem vontade de ir para um país, ela pode ficar alerta. Tentar viajar fora dos períodos muito tradicionais de férias, porque sempre é mais caro, mas depois que você está lá, viajar entre um país e outro é muito mais barato. Então, conseguir pensar em conciliar um destino que você tem interesse e já olhar as rotas ao redor para que você possa aproveitar ao máximo, né, a viagem. O meu primeiro mochilão eu fui de 20 dias, na época eu ainda trabalhava aqui no Brasil, e eu consegui conhecer 4 países nesses 20 dias, porque eu consegui me organizar e pesquisar bastante. Muito legal a dica, Lilian. Muito obrigada pela participação. Vamos relembrar, então, o site para o pessoal participar do congresso. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, e o site é www.congressovocepelomundo.com e o meu site pessoal é www.odondeserlivre.com. Eu aguardo você, então, após o congresso, para a gente conversar, dar um feedback sobre como que foi. Com certeza, vai ser um prazer muito grande.